Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos revisar as funções do que. O que é uma palavrinha, um verdadeiro camaleão, porque tem várias funções que ele pode desempenhar na oração, na frase, né? Primeiro, o que, a palavra que, o e, pode ter o acento circunflexo se ele estiver no sentido de substantivo. A gente pode falar assim, ele tem um que de galã. Então, esse que vai ser acentuado mesmo estando no meio, no começo da frase. E o que também pode ser um pronome interrogativo, que quando estiver no fim da oração, ele vai receber um acento circunflexo. Então, se eu disser assim, vai cair na prova o quê? Interrogação, está do lado da pontuação, fim da oração, então ele vai ganhar o acento circunflexo. Então, o que ele ganha o acento circunflexo nessas duas possibilidades. Se ele for um substantivo, ele pode estar em qualquer lugar da frase, ou se ele for um pronome interrogativo no final da frase. Isso até ajuda a entender os porquês, né? Porque a gente tem o porquê separado, sem acento, que é o interrogativo, que pode estar em qualquer lugar da frase, e tem o porquê separado com o acento circunflexo, que vai no fim da frase. É o mesmo, é interrogativo, só que tem essa particularidade, quando está no fim da frase, ganha o acentinho circunflexo, ok? Falamos sobre as duas possibilidades do que recebem acento. O que também pode ser conjunção, pronome relativo, pode ser advérbio, pode ser interjeição. E vamos focar principalmente na questão quando ele é uma conjunção, porque eu estou fazendo esse vídeo para os meus alunos que estão aprendendo a diferenciar as subordinadas substantivas das subordinadas adjetivas. Então, vamos lá explicar especificamente essas, tá? E as adverbiais também eu vou chegar nelas. Quando for uma oração subordinada substantiva, vai ser introduzida pelo que. Pode ser o que, pode ser o se, mas a gente está falando especificamente do que aqui. Aí, nessa função, ele não vai ter exatamente um sentido, ele serve de ligação entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, que tem função de substantivo, alguma coisa que está faltando na oração principal, ok? Quando for um pronome relativo, ele pode estar retomando algo, ele vai estar retomando algo que veio anteriormente na oração, na frase, né? Se for um período simples, a gente só vai classificar como pronome relativo mesmo. Se for um período composto, vai estar introduzindo uma oração adjetiva, que faz papel de adjunto adnominal, ou seja, dá uma característica para algum substantivo da oração principal, ok? Quando for uma oração subordinada adverbial, o que ele pode ser final, ele pode ser causal, ele pode ser consecutivo, tem que avaliar, tem que analisar o contexto da oração, ok? Eu vou mostrar aqui o arquivo com várias funções, tentei colocar todas as possíveis imaginárias do que, as funções do que, mas eu quero que vocês foquem principalmente nas que eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Bom, vocês estão vendo a minha tela, então eu já disse. O que é o verdadeiro camaleão da língua portuguesa, ele tem várias funções, você tem que analisar o contexto para poder descobrir. Quando for substantivo, ele ganha o acento circunflexo. Quando ele for interrogativo e estiver no começo da oração, não precisa de acento, né? Mas se ele estiver no fim da oração, que nem amanhã, tem prova do quê? Aí esse que aqui, obrigatoriamente, ganha o acento circunflexo. Ele também pode fazer papel de sujeito indefinido, e aí você vai descobrir se é ele ou não, trocando por quanto, quanta. Se couber quanto, quanta, esse que vai ser um pronome indefinido. E ele também pode ser um pronome relativo. Quando ele é pronome relativo, você pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. E essa substituição é muito importante, porque vamos nomear os problemas, né? Quando você está colocando muito que no texto, isso é problemático, a sua nota vai lá para baixo, então a gente tem que evitar o queísmo. E se você consegue identificar qual é a função exata daquele que, você consegue pensar em possibilidades dentro daquela função, dentro daquela classificação, para evitar a repetição. Então, por isso é tão importante você entender a diferenciação ali das possibilidades que a gente pode classificar o que, porque vai te ajudar a pensar em possibilidades de maneira mais intencional para substituir no texto e evitar repetição, evitar o queísmo, que é terrível. É até um vício de linguagem que a gente tem que evitar, tanto na escrita quanto na fala, tá? Quando ele for pronome relativo, já disse, troca por o qual ou a qual, os seus respectivos plurais, e ele vai retomar o termo antecedente. Então, a casa que comprei é antiga. Aqui, esse que retoma casa. É período simples, a gente está chamando de pronome relativo mesmo, tá? Agora, se fosse assim, a casa que não, aqui é um período composto, eu não tinha visto. Se eu falar assim, a casa que comprei é antiga, que comprei é a oração subordinada adjetiva que está restringindo, não é qualquer casa, é a específica que é a antiga que comprou, né?
Então, o que comprei dá uma característica para casa. O que também pode ser advérbio de intensidade, que aí vai ter um sentido ali de quão. Ele pode ser uma preposição acidental, e até os gramáticos dão uma torcida no nariz com essa classificação, porque ela é de praticamente só da oralidade, a gente tem que evitar ao máximo na escrita. Ele é uma conjunção coordenada e tem função de porquê. Então, se eu disser assim, ele grita, aqui uma função aditiva também, ó. Ele gritou que todos ouviram. Então, esse que tem função de e. Analisando aqui a frase, você tem duas orações coordenadas. A primeira é a sindética, a segunda está apenas adicionando uma ação ali, uma outra ação. Por isso que é aditivo. Agora, a explicativa de baixo. Corra, essa é a oração coordenada assindética, que já estamos atrasados. Então, esse que tem sentido de porquê. Por isso que ele é uma explicativa, tá bom? Uma conjunção explicativa. As duas orações são sintaticamente completas, tem sujeito, verbo e complemento quando necessário, então por isso que elas são coordenadas, ok? E aí, as funções de conjunção subordinativa. Pode ser integrante, quando for uma oração subordinada substantiva, e aí tem as funções de quando está na oração subordinada adverbial. Pode ser final, temporal, causal, concessiva, comparativa e consecutiva. O que mais vocês encontram nas provas, que não tem pegadinha, digamos assim, vai ser como consecutiva e como causal. E tem que analisar o contexto ali para você poder definir qual das duas que vai ser a classificação. Então, vamos pensar nas principais aqui. Causal. Fiquei em casa que estava doente. Esse que estava doente é a causa de ter ficado em casa. E esse que, conjunção subordinada adverbial causal. Aqui a última, estava tão cansado que dormiu na aula. Então, essa composição com tão que, sempre consecutiva. O que também pode ser uma interjeição, também a gente evita na escrita, mas na fala a gente fala sempre, né? Pode ser uma palavra de realce também, não é tão importante para você estar analisando para redação, não é uma coisa que você vai usar. Aliás, é até bom evitar, porque esse que é desnecessário, digamos assim. E é isso, essas são as 8 principais funções do que. Prestem atenção para poder classificar quando é conjunção integrante, faz papel apenas de junção ali entre a principal e a subordinada substantiva. Quando é pronome relativo, se refere ao que veio antes, ou introduz, ou não, e introduz, né? Se for um período composto, a oração subordinada é adjetiva. Quando ele tem função de oração subordinada adverbial, tem que avaliar o sentido da oração para poder classificar. E é isso. Quem é meu aluno vai receber esse resumo aqui com todas as explicações. Se tiver alguma dúvida, se precisar de mais exemplos, me manda um WhatsApp lá, manda uma mensagem para eu poder te ajudar, dar mais exemplos, mais possibilidades para você entender. E eu vou colocar aqui, ainda não coloquei, eu já coloquei o exercício escrito e eu vou colocar 2 exercícios dinâmicos aqui para vocês treinarem. Qualquer dúvida, me manda lá. E se você não é meu aluno, manda mensagem, coloca aqui nos comentários. Vou deixar na descrição do vídeo as informações para você ser meu aluno, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.